Em 2 Samuel, capítulos de 16 a 19, quando olhamos para esses capítulos, a primeira grande lição que se destaca é que Deus continua no controle mesmo quando tudo aparece fora do lugar. Davi estava fugindo, humilhado, sendo amaldiçoado e traído, mas ainda assim confiava que, se fosse da vontade de Deus, ele restauraria. Isso mostra que nem sempre um momento difícil significa abandono, mas pode fazer parte de um processo maior. Outra lição muito forte é sobre como reagimos quando somos injustiçados. Quando Simeu amaldiçoava Davi e jogava pedra, havia quem quisesse revidar da mesma hora. Mas Davi escolheu suportar, entendendo que talvez Deus estivesse permitindo aquilo. Nem toda afronta precisa de resposta imediata. Há momentos em que o silêncio revela mais confiança em Deus do que qualquer reação impulsiva. Também vemos como o coração humano pode se corromper facilmente pelo poder. Absalão se deixou levar pela ambição e pela vaidade, buscando o trono que não era dele. Ele conquistou o povo com palavras bonitas, mas suas intenções não eram sinceras. Isso alerta sobre o perigo de aparência sem verdade e de carisma sem caráter. Há ainda uma lição sobre os conselhos e decisões. Enquanto alguns davam conselhos sábios, outros eram guiados por interesses próprios. Deus confundiu os planos que pareciam mais estratégicos para proteger Davi. Isso mostra que nem todo conselho aparentemente inteligente vem de uma boa intenção. E Deus pode frustrar planos quando Ele quer cumprir propósito maior. Outro ponto importante é o valor da lealdade. Em meio à crise, pessoas como Sai e outros permaneceram fiéis a Davi, mesmo com risco. Em tempos difíceis é que se revelam os verdadeiros aliados. Nem todo mundo que está perto permanece quando a situação aperta. Também vemos que as consequências do pecado não desaparecem simplesmente com o arrependimento. Davi já havia sido perdoado, mas ainda enfrentava consequências dentro da própria família. Isso nos lembra que escolhas erradas podem gerar efeito que continua por um tempo, mesmo depois do perdão. Há uma lição profunda sobre a dor de um pai. Quando Absalão morre, Davi não reage como um rei vitorioso, mas como um pai quebrantado. Ele chora e lamenta profundamente. Isso revela que acima de qualquer posição existe o amor e que perdas familiares atingem o coração de forma intensa. Outro ensinamento aparece na forma de como a vitória foi recebida. O povo venceu a batalha, mas o clima não era de celebração, porque o rei estava tomado de tristeza. Isso mostra que até as vitórias podem perder o sentido quando o coração não está alinhado. E a liderança influencia diretamente o ambiente ao redor. Também percebemos a importância do equilíbrio entre justiça e misericórdia. Quando Davi retorna, ele tem a oportunidade de punir as pessoas que falharam com ele, mas escolhe agir com graça em alguns casos. Isso revela um coração que aprendeu a depender de Deus e não agir apenas por impulso ou vingança. Outra lição é sobre a reconciliação. Ao voltar, Davi começa a restaurar relacionamento e organizar o reino. Mesmo depois de traições e conflitos, há espaço para recomeço. Nem tudo precisa terminar em ruptura definitiva, quando há disposição para reconstruir. Há também um alerta sobre divisões internas. O povo começou a discutir entre si sobre quem tinha mais direito sobre o rei. Isso mostra como facilmente a unidade pode ser quebrada quando o foco sai do propósito e vai para o interesse pessoal. Por fim, esses capítulos mostram que Deus trabalha em meio ao caos humano, conduzindo a história mesmo quando as pessoas falham. Davi errou, Absalão errou, o povo se confundiu, mas ainda o plano de Deus continua avançando. Isso traz esperança, porque revela que, apesar das falhas humanas, Deus não perde o controle da história. Amém.